Sim, apesar dessa mini folga, mini férias do carnaval, eu não tô deixando de acompanhar jogo não, tá, irmão? Assisti o jogo completo de Ceará contra o Floresta e assim, nem tem muito que eu perder muito tempo de análise, o Ceará sem muito esforço, sem pressionar muito, sem apertar tanto no acelerador, fez 1 a 0, fez 2 a 0, ao natural fez 3 a 0. O Floresta, até onde eu lembro aqui de cabeça, não finalizou uma bola na barra em 90 minutos e nem chegou próximo de chutar alguma bola muito próximo da barra. Então, a partir daí você já tem uma noção. Ceará atropelou sem fazer esforço algum e já está na final. Assim como Fortaleza também já está na final. A dúvida é, qual vai ser a nova vitória do Ceará contra o Floresta? Vai ser por 2 a 1? Quanto vai ser, né? 2 a 1, 3 a 1, 3 a 0, 4 a 0? Essa é a única dúvida. Inclusive, eu já pensaria em poupar peças, a colocar um pouco mais Mateuzinho, a colocar um pouco mais Juan Alano, que eu tenho que parar para falar sobre esses dois. Tenho convicção em absoluta a afirmar que Mateuzinho e Juan Alano daqui a um mês serão titulares do Ceará. Primeiro, Juan Alano é um jogador tecnicamente melhor do que Fernandinho e melhor do que Pedro Henrique. Quando eu falo tecnicamente, é no aspecto de passe em profundidade, passe quebrando linhas, finalização de média distância e um drible objetivo. Pedro Henrique não é um grande driblador, não é um grande passador, não é um grande finalizador. É apenas um jogador muito esforçado, que corre muito, que batalha, que guerria, vai achar os seus golzinhos ali de vez em quando, vai ser titular sim durante alguns jogos, durante a Série B ali em 15, 16 jogos pelo menos, beleza, mas tecnicamente Mateuzinho e Juan Alano, na minha opinião, são infinitamente melhores do que Pedro Henrique. Isso para mim não tem nem discussão. Fernandinho é aquele cisca-cisca da estrela. Ele até tem drible, mas e a finalização? E o poder de decisão, o poder de fogo de Fernandinho? É fraco. Assim, fraco quando eu falo é em comparação a Juan Alano e Mateuzinho. Sim, óbvio, se você coloca um Juan Alano e Mateuzinho, Vina e agora o Wendel Silva, quando começar a receber oportunidades ali no banco de reservas, ficar regularizado e tudo mais, e começar a jogar ao longo da temporada, em tese, esse é o quarteto do Ceará ofensivamente falando. Beleza. É um quarteto muito forte. A bronca é, o meu banco é Luca, Pedro Henrique, ok, e Fernandinho, fumaça, né? Muita fumaça, pouco fogo. Aí você sempre pensa, pô, beleza, se eu coloco meu poder de fogo 100% no primeiro tempo, no segundo tempo, quando restar 20, 30 minutos, eu já não vou ter mais uma válvula de escape muito boa para o segundo tempo. Eu vou ter uma válvula de escape que vai oscilar muito, que é o caso de Pedro Henrique, que é o caso de Fernandinho também. Mas ok, dito tudo isso, ainda assim, sem titubear, eu colocaria Juan Alano e Mateuzinho na titularidade já nos próximos jogos. Por quê? Porque para mim são muito melhores do que Pedro Henrique e Fernandinho, tá? Para mim isso não tem nem discussão. Acho que esse é o grande ponto da análise em relação à escalação. Luiz Otávio hoje, zagueiro do Ceará, e há um tempão que estava lesionado e tudo mais, estreou na temporada. O outro Luiz Otávio também deve estrear aí ao longo da temporada também. Deve ser uma peça interessante. Alex Silva na lateral direita não vai ganhar espaço nesse momento. Por quê? Porque Rafael Ramos todo jogo tá brocando, pô. E hoje mais uma vez ele brocou. Quando eu falo todo jogo é exagero, tá, gente? Mas que ele vem participando em gols quase todos os jogos nessa temporada. Então é difícil tu colocar um jogador desse no banco. Bom, primeiro gol do Ceará, a jogada é construída por Luca aqui na ponta direita, aí ele já dá aquele drible todo errado, né? Eita! Aí ele já mostra o quão bagre ele é, né? Tecnicamente falando. Olha o drible que ele dá, o que é isso, hein? É uma, sei lá, uma tentativa de pedalada que acaba ele dando um meio chute pra lateral do campo pra linha de fundo, aí tenta recuperar o lance. É uma loucura isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Só que ele mostrou força, energia, poder de recuperação no lance. Ele foi em busca de todo jeito, com muita força, com muita garra, não desistiu no lance e conseguiu dar um passe para trás. E o passe foi muito bom. Rafael Ramos já pegou de primeiro e fez 1 a 0 pro Ceará, logo no início da partida, tá? 1 a 0 Ceará. E o 2 a 0 não demorou muito para acontecer não, viu, irmão? Vou até trazer aqui em tela para vocês o 2 a 0 do Ceará ao natural. Vina fez o 2 a 0 ainda no primeiro tempo e vamos trazer aqui a participação de gol de PH. Pedro Henrique participou na construção do segundo gol do Ceará, tá? Física e Ó, deve. jogada aqui mais uma vez pela ponta direita, Rafael Ramos deu uma pré-assistência, ele acha um passe aqui no fundo para Pedro Henrique, que cruzou errado.
Porque, veja só, o cruzamento foi tão errado que essa bola, se passasse aqui pelo defensor do Floresta, ia sobrar pro outro aqui, ó. Só que aí o defensor do Floresta, ele tenta interceptar o passe e acaba dando uma assistência pra Vina, que finalizou meio mascado no canto, bochecha, e o Ceará faz 2-0. Assim, sobre Vina, gente, tem até a estatística, né, que o Sou Futebolês trouxe aí. Vina nessa temporada tem números espetaculares e todo gol que ele faz, ele vibra bastante, como se fosse o último gol da vida dele. Em 7 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências. Parabéns pra Vina. Parabéns. Alô, Vina, a torcida do Ceará não tá nem aí pra isso. Pelo menos, se eu torcesse pro Ceará, eu não estaria nem aí pra isso aí, não. Ah, decidi contra o Floresta, contra o Horizonte, contra o Tirol, contra o Ferroviário. Pô, grande coisa. Aí comemorei, vibrei, chorei. Pô, legal, cara. Aí a torcida do Ceará quer saber na hora do vamos ver. Porque, Vina, pode ter certeza de uma coisa, viu? Você tá fazendo isso porque você gosta do Ceará, ama o clube, show de bola, sensacional. Mas porque você também tá tentando limpar a imagem que ficou manchada da temporada 2025. Que você simplesmente rebaixou o Ceará. Sim, a culpa é sua. É isso mesmo. Lógico que a gente não pode colocar tudo na conta só de um jogador ou de uma pessoa, é loucura. Mas ele foi um dos grandes responsáveis. Só era ele não ter sido expulso. Então ele tá tentando passar essa resposta pro torcedor a cada novo gol, a cada nova boa partida, a cada nova vibração que ele dá ali com o torcedor, na beira do gramado ou dentro do campo e tal. Ele tá tentando passar essa mensagem pro torcedor. Que ele quer dar a volta por cima de todo jeito. E isso é show de bola, isso é sensacional. Isso não é uma crítica necessariamente a Vina não, tá? Mas o ponto é, Vina, o torcedor do Ceará não vai se lembrar desse gol contra o Floresta não. Contra o Tirol, sei lá contra quem, do Campeonato Cearense. O torcedor do Ceará quer saber quando o caldo engrossar. Na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, na Copa do Nordeste e principalmente na Série B dessa temporada. Se subir você for protagonista, show de bola. Você apagou, entre aspas, aí a imagem manchada da temporada passada. Caso contrário, meu amigo, ó, a galera vai largar o aço, vai criticar pesado. Porque assim, decidir contra esses times aí, qualquer um decide, sendo bem sincero. Mas quero deixar bem claro, são ótimos números. Vina começou muito bem a temporada. É um ponto de elogio. Eu não tô criticando os bons números de Vina, não. Eu só estou ponderando que Vina tá comemorando muito e ele tá certo em comemorar. Só que no final das contas, o torcedor do Ceará só vai lembrar mesmo quando os gols forem decisivos, em momentos relevantes e importantes da temporada, tá? Bom, o 3-0 foi um gol meio que roubado, né? Porque o gol era para ter sido de Mateuzinho. Parênteses. O Ceará faz 2-0 no primeiro tempo e no início do segundo tempo tava um jogo de uma preguiça surreal. Um jogo ali, porra, um banho-maria desgraçado, um jogo ali só para comer tempo, deixa o tempo passar, vamos conduzir esse 2-0 aqui, tanto faz como tanto fez. O jogo tava chato e sonolento. Só que aí entraram Juan Alano e Mateuzinho. Na primeira bola de Juan Alano, ele já dá uma caneta, já levanta o estádio, já levanta a atmosfera do estádio. E de quem tá assistindo o jogo também, porra. Porque o jogo tava insuportável de chato já. Ainda bem que entraram Mateuzinho e Juan Alano, que inclusive participaram do terceiro gol do Ceará. Por quê? Porque são bons jogadores e serão titulares do Ceará de forma indiscutível. Ó, o espaço que Juan Alano recebeu aqui, né? Um passe quebrando linhas da zaga. Ele recebe o passe e consegue carregar bem, ó. Carrega, carrega, carrega. E espera um momento para achar o passe para Mateuzinho, que finalizou uma bola travada. A bola estava entrando e Vini escorou. Essa bola ele não tinha entrado 100%. Então o gol está credibilizado para Vina. Mas a gente sabe que quem de fato merecia esse gol aí era Mateuzinho. Vina foi ganancioso. Era para ele ter deixado essa bola entrar. Passe de Juan Alano, gol de Mateuzinho. Ceará 3-0. Vitória com autoridade, meio que incontestável. E é isso, acho que fica o saldo positivo do elenco que o Ceará tem do meio para frente. Óbvio que ainda tem o Wendel Silva para estrear e tem que ver até onde vai o poder de fogo de Luca também, até onde ele vai ser útil. Mas se você for parar para analisar os meias que o Ceará tem, Vina, Matheus Araújo, os pontas, Pedro Henrique e Fernandinho, mesmo com suas limitações, são peças úteis para quase todos os times da Série B. E Mateuzinho e Juan Alano, pelo que Mateuzinho jogou nos últimos 300 dias da carreira aqui no futebol brasileiro na Série A com a camisa do esporte. E Juan Alano, pelo que ele vem demonstrando ser
nesses primeiros 3, 4 jogos no Cearense, sempre entrando muito bem no segundo tempo, rapaz, a disputa vai ser boa e saudável, viu? E o Ceará tá com ótimos pontos para começar a Série B. Tem tudo para dar muito certo esses pontos do Ceará. Não sei se vai subir, não sei. Aí ninguém tem bola de cristal, não. Mas esses setores que eu falei, da meiuca e dos pontas do Ceará, o Ceará tá muito bem servido. Lá atrás na volância tá bem também. Zanocelo e Dieguinho, que tá lesionado, eu sei, mas vai voltar de lesão aí, em tese daqui a um mês e alguma coisa. Ceará também tá bem servido. Bom, mas a análise mais profunda sobre elenco e tal, projeção, Série B, isso aí é um papo pra depois, tá? Eu fico por aqui, meus amigos. Vina sai como craque da partida, 2 gols marcados, né? E é isso. Aquele abraço pra todos vocês, like no vídeo, inscrição e sininho das notificações. Valeu, gente.